Fala pessoal, SD de Souza por cá, trazendo mais algumas aulas aí, dessa vez Direito Penal Militar, né? Um direito um pouco complexo, tem suas especificidades, mas que a gente vai desenrolar e vai chegar para a prova aí, para o concurso, você vai acertar todas as questões que cair. Então, pois bem, o Direito Penal Militar, né? O Direito Penal Militar, ele diferente do Direito Penal Comum, ele tutela a hierarquia e disciplina. O bem jurídico protegido por ele é a hierarquia e disciplina. Daí vai decorrer o serviço policial militar, né, os valores policiais militares. Então, ele também protege a vida, as instituições, né, mas ele também vai proteger principalmente hierarquia e disciplina. Enquanto o direito penal comum, ele protege a vida, a propriedade, a liberdade, a dignidade, né, dignidade sexual, o direito penal militar, ele tem essas características que o faz ser um direito especializado, né? Antes de mais nada, para quem nunca teve contato com o ramo do direito, você tem que saber que para o direito penal militar existe uma justiça especializada exclusivamente para processar e julgar os crimes militares. Que justiça é essa? A justiça militar. Então eu vou explanar aqui de forma rápida aqui no quadro que existe o artigo 124 da CF, ele traz lá a previsão da justiça militar. Justiça militar. A justiça militar, ela vai ser responsável, né, por processar e julgar os crimes militares, né, tipificados lá no Código Penal Militar. A justiça militar, ela ainda vai ter a justiça militar, a JMU, que é a Justiça Militar da União. Quem é que está sujeito a esta justiça? Os militares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. O civil, o paisano comum, ele pode responder na Justiça Militar? Pode, na Justiça Militar da União. Tem alguns crimes, como o crime de insubordinação, por exemplo, a pessoa ainda é civil, né? A gente vai estudar isso mais para frente. O crime de dano, quando praticado contra as instituições militares ou em lugar sujeito à instituição militar, ele responde perante a Justiça Militar da União. Temos também os estados, né? Justiça Militar Estadual. Na Justiça Militar Estadual, quem é que se sujeita a essa justiça? PMs e os bombeiros militares. Civil responde aqui? Não. Aqui o civil não comete crime militar para a Justiça Militar do Estado. Aqui comete. Então, tem algumas peculiaridades. Por exemplo, na Justiça Militar, primeira instância, Justiça Militar do Estado. Primeira instância, auditorias, né? Segunda instância, temos os tribunais de justiça militares, os TJMs. Pouquíssimos estados têm. O exemplo de um estado que tem é São Paulo. Nos demais estados, nosso exemplo, o Ceará, o Tribunal de Justiça do Estado normal tem lá uma vara dedicada só para resolver os crimes militares, os assuntos militares. Não temos um tribunal específico para assuntos militares, né? Se for recorrer, última instância, STJ, nos crimes militares. Na Justiça Militar da União, mesma coisa, tem um juiz auditor, vai ter o Tribunal de Justiça Militar, vai ter tudo bem feitinho, que na União é bem organizado, né? Nosso foco é mais aqui, mas não necessariamente nisso aqui. A gente estuda isso aqui lá no Código de Disciplina, né? Ou no Estatuto. O principal dessa aula, dessa introdução, é para você saber diferenciar as nuances do direito comum e do direito militar. Dito isto, né? Vou até apagar aqui, iniciar no tema. O tema que está previsto aí no edital, o item 1 do edital. Que, por incrível que pareça não, né? Já era até esperado. Eu estava acompanhando aí no YouTube, muitos professores, muitas pessoas aí dizendo que o edital seria praticamente o mesmo. 80% de chance, eu vi um vídeo, o cara gravava 80% de chance de ser o mesmo edital. E saiu, foi 100% o mesmo edital. Tanto que eu estou aqui com o edital passado, né, do concurso passado, de soldado, desses que o pessoal está se formando, e tem aqui, na parte de direito militar, né, o mesmo conteúdo.
dá para os senhores enxergar aí, o mesmo conteúdo. Então, a primeiro item, aplicação e especificidades da Lei Penal Militar. Deixa eu ver o que eu estou pegando aqui. Aplicação da Lei Penal Militar. Basicamente, começa ali no artigo 2º, né? Vai até ali o artigo 8º, mas tem o artigo 9º. É bem complexo, mas eu vou separar de forma didática, conforme que a gente zera aqui, que a gente consiga zerar todos os 14 itens do edital, que tá moleza, né? Não é a curva de outro mundo. Basta só prestar atenção. Então vamos lá, no artigo 1º. Artigo 1º. Não é crime, sem lei anterior que o defina, nem pena, sem prévia cominação legal. Vou trazer primeiro. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Se você prestar atenção, praticamente, e Ctrl+C, Ctrl+V do Código Penal Comum. É só para garantir aqui dois princípios básicos. O princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. Esses dois princípios vai trazer a situação importante. Não pode existir um crime, uma conduta, sem que uma lei anterior defina, já tenha criado. Como assim? Por exemplo, o adultério, vamos digamos aqui, o adultério. O adultério já foi crime, hoje não é, mas digamos que volta a ser crime. A partir do momento, aqui é a linha do tempo, você estava adulterando esse tempo todo aqui, ó. Não era crime não, mas aqui criaram a lei dizendo que o adultério é crime. Pronto. A partir daqui, vou pegar só outro pincel. A partir daqui, se você adulterar de novo, já é considerado crime. Ou seja, uma lei anterior à sua conduta. Aqui você fazia, não tinha lei, não tinha nada, mas chegou o legislador e disse: eu vou criar uma lei, que a partir dessa lei, qualquer conduta que for praticada nos moldes dessa lei será considerada crime. Pronto. A lei surgiu, a partir dessa conduta considera-se crimes. Esse é o princípio da legalidade, tem que ter lei, e o princípio da anterioridade, que é, para eu saber que é crime, se existe um crime, né, aqui determinou um crime, tem que ter uma pena para esse crime. Então, quando a lei ela cria o crime, ela tem que trazer a pena, porque não adianta dizer que é crime e a pena. Eu posso levar 100 anos de cadeia, não. A lei tem que dizer que vai de tanto a tanto. É por isso que é o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. Se cair na sua prova, é letra de lei, entendeu? Geralmente letra de lei. Mas eu quero fazer só um aviso aqui, pular logo para o artigo 3º. O 3º ele trata das medidas de segurança. Aqui, medidas de segurança. As medidas de segurança regem-se pela lei vigente no tempo da sentença. Então eu vou só colocar aqui. Artigo 3º. Medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença. Com o Valdir Mac na mão, aqui é só um estudo, aqui é um grupo de estudo, não tem nada profissional. Pelo tempo da sentença, é o que traz aqui o texto. Prevalecendo, entretanto, se diversa a lei vigente ao tempo da execução. Então imagine, o que ele está querendo dizer aqui? Está tendo aqui, a pessoa, no curso do processo, está em vigor essa medida de segurança aqui. Ele cometeu o crime aqui, está dentro de vigor, né? E aqui, ó, botou outra medida de segurança, outra lei com uma medida de segurança 2. Não importa se aqui é mais rigorosa ou mais benéfica. E aqui foi executado, ele recebeu a sentença, sendo condenado, né, para medida de segurança. Qual medida de segurança se aplica aqui? Pela literalidade da lei, se aplica a do tempo que tiver vigente no tempo da execução, ou seja, essa aqui. Se for mais gravosa, vai ser aplicado. O que é que acontece? Esse artigo 3º, ele é inconstitucional, mas ninguém até agora entrou com ADI no STF, uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando a inconstitucionalidade desse artigo aqui, ó. Por quê? Porque as medidas de segurança, de acordo com a doutrina, devem atender aos princípios da legalidade e anterioridade. Ou seja, a nova lei, se for mais benéfica, aplica-se aos fatos já praticados. A retroatividade de lei, mais benéfica. No caso da literalidade do artigo 3º, existe aqui na linha do tempo uma medida de segurança, uma lei que prevê certa medida de segurança. O cara cometeu alguma infração aqui e está respondendo. Chegou aqui no meio do processo,
ainda no processo, foi editada uma nova medida de segurança, uma nova lei. Digamos que ela seja pior do que a que estava, mais gravosa, né? Passou um pouco, o cara foi condenado à medida de segurança, pela literalidade da lei, o que deve ser aplicado a ele é a que foi, está em vigente no tempo da execução da sentença. Logo, não obedece aos princípios da legalidade e anterioridade. Qual o dilema? Se cair na sua prova letra de lei, você vai marcar que está certo. Porque o artigo 3º diz: as medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença. Tempo da sentença. Prevalecendo, entretanto, se diversa a lei vigente ao tempo da execução. Foi sentenciado, na execução da medida for outra lei, for mais pior, vai ser usada a que está em vigência no tempo da execução. Então, por isso, a doutrina diz que esse artigo é inconstitucional, mas ainda hoje ninguém entrou com a ADI lá no Supremo, então está prevalecendo, né? Parágrafo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a própria sentença, a própria vigência de sentença condenatória e irrecorrível, sabe quantos efeitos de natureza civil. Tem aqui os 2 parágrafos, eu vou ler aqui os 2 parágrafos, né? Você vai acompanhando aí. Ó. A lei posterior o quê? De qualquer outro modo, favorece o agente, aplique-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Retroatividade de lei, né? Parágrafo 2º. Para se reconhecer qual a mais favorável, deixa eu ler aqui pelo VAD que é melhor. A lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas. Beleza, vamos trazer para cá. Cadê aqui? Pronto, trazendo para cá. Artigo 2º. Eu vou anotar aqui, você vai acompanhando aí, fazendo a anotação no seu caderno. Trata da lei supressiva. Lei supressiva de incriminação. Lembrando, pessoal, que eu fiz umas anotações no Word com uma linguagem mais simples, como se fosse uma conversa mesmo, conversando com o outro. Vou deixar disponibilizado aqui o link para você baixar essa apostila. No final tem umas 8 questões. Então, retornando, lei supressiva de incriminação. Uma lei penal, né, ela só vai alcançar os fatos ocorridos após a entrada em vigência, se for para melhorar a situação do réu. Então, novamente, linha do tempo. Aqui, ó. Aqui, o cara cometeu um fato criminoso, FC, aqui. E aqui tinha a vigência de uma lei A. Vou colocar aqui, lei A. Não diga que essa lei A, ela previa de 5 a 10 anos de reclusão. Ele foi condenado aqui, ó. Foi condenado. Aqui ele já foi condenado. Ele praticou o fato criminoso e foi condenado. Deixa eu só consertar aqui. Condenação. Pronto, para ficar mais fácil. Condenação aqui. Passou-se o tempo. Ele está lá cumprindo cadeia, tirando a cadeia infernal. Criou-se uma lei B, onde ela traz para esse mesmo crime que ele foi condenado uma pena de 3 a 8 anos de reclusão. Aí eu pergunto, essa lei B, ela retroage, mesmo o cara já tendo sido condenado, transitado e julgado pelo artigo 2º, retroage. Ela retroage para pegar as benesses. Então, se o cara foi condenado aqui de 5 a 10, ou seja, ele pegou o máximo, 10, a nova lei é de 3 a 8. Então, o que deve acontecer? Deve ser revista. O advogado ele vai entrar com ação de revisão criminal para tentar baixar e se adequar a pena nos moldes da nova lei. Isso é o que diz o artigo 2º de forma bem simplista, entendeu? É de forma bem simplista. Para efeito de prova, vai cair, geralmente ele pega no final do artigo, ó, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Ele diz, ó, cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Beleza. Eu vou só recapitular aqui, fazer aqui uma recapitulação. Esse aqui vai mais para o inciso primeiro. Mas, ó, o cara foi condenado, né, pelo crime de furto. Vou botar aqui furto. Condenado por furto. Tá lá tirando cadeia. Aí ele foi condenado, vamos supor, 5 anos
e reparar o dano à vítima. Reparar o dano. Esse aqui é uma natureza civil, é uma punição de natureza civil, né? Veio uma lei B e aboliu o crime. É o que nós chamamos de abolitio criminis. Uma nova lei deixa de considerar tal fato praticado como crime. Então ela aboliu o crime. O que é que acontece com esse cidadão? Que ele já está preso há 3 anos, por exemplo. Os efeitos da sentença existem. É como se ele nunca tivesse respondido. Existe essa condenação. O que permanece para ele é essa aqui, ó. Os efeitos civis da pena. E às vezes, quando o cara sofre uma pena, tem lá, obrigação do juiz, quando na sentença, você pega uma sentença bem extensa, fundamentada, o juiz ele vai aplicar a penalidade e vai, talvez, aplicar uma sanção de natureza civil, reparar o dano, prestação de serviço, dependendo da pena, né? Digamos que ele foi condenado a reparar o dano. Se ele foi condenado a reparar o dano, essa pena, mesmo com a abolitio crime, mesmo com a nova lei, dizendo que o furto não é mais crime, e que aquele camarada que estava condenado por furto tem que ser solto, e todos os efeitos da sentença, tudo que ele passou, todo o processo e tudo, a ficha criminal volta do zero. Só que os efeitos civis permanecem. Aí na sua prova pode colocar a lei todinha, o artigo 2º todinho. O que é que pode fazer no final? Pode fazer isso aqui, ó. Certo ou errado, digamos que é certo ou errado. As medidas de segurança... Não, ninguém pode ser punido por fato de lei posterior, tal, cessando, em virtude dela, a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, inclusive quanto aos efeitos de natureza civil. Aí você vai ver, não, efeitos civis, efeitos da condenação de natureza civis permanecem, mesmo que a nova lei diga que não é mais crime. Aí tem aqui os 2 parágrafos, né? Eu estava explicando aqui, eu estava lendo o parágrafo primeiro em vez de ler o caput do artigo. Que a lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, aplica-se retroativamente. Agora sim, quando eu estava explicando, eu li primeiro o parágrafo para depois ler o caput. Então aqui é o caput, abolitio criminis. No artigo 2º é o instituto da abolitio criminis. É quando uma lei deixa de considerar tal prato como crime. Quando acontece isso, todos os efeitos do processo ou da sentença penal condenatória irrecorrível, ou seja, transitou em julgado, elas são extintas, mas permanece, se for o caso, os efeitos de natureza civis. No parágrafo 1º desse artigo, ele traz que a lei posterior, mais benéfica, que de qualquer modo favoreceu o agente, deve ser aplicada a ele. Aí vamos aqui. Digamos que não ocorreu a abolitio criminis, mas o cara foi condenado aqui, condenado 5 anos por furto. Vou usar o mesmo exemplo. Aqui existia a lei A. Aqui veio a lei B e diz que o crime de furto não é mais de, um exemplo, 3 a 6, mas agora é de 2 a 4 anos. Essa lei, ela é mais benéfica do que essa. Então essa lei retroage para favorecer esse réu. Então vai ser revista a pena dele, numa ação de revisão criminal. Isso é o que diz o parágrafo 1º. No parágrafo 2º, que eu vou ler agora, ó, para se reconhecer qual mais favorável, se a lei posterior ou a lei anterior, elas devem ser consideradas separadamente. Como exemplo, o juiz, quando ele for olhar qual das leis é mais favorável para esse agente que foi condenado, se era a primeira lei ou a depois, ele vai pegar aqui, ó, o juiz, a lei A, vai pegar a lei B, vai ver, lei A, 3 a 6, né, que eu falei, 3 a 6 anos. Essa daqui é 2 a 4 anos. E as outras coisas. Ele vai considerar separadamente. Até ele chegar na conclusão de que não, a lei B é mais favorável, então eu vou aplicar a lei B nele. O que é que não pode fazer? De maneira alguma, e a sua prova vai dizer que pode fazer, é pegar as benesses de cada lei. Digamos que nessa lei aqui, ó, é 3 a 5 anos, mas a liberdade condicional, um exemplo, liberdade condicional é com metade da pena, ou 1/3 da pena. 1/3 da pena, liberdade condicional. Essa daqui, a liberdade condicional, é com metade da pena. O juiz jamais pode fazer o seguinte, ó, eu vou pegar a pena em abstrato,
da lei B, que é melhor, e vou pegar a parte de liberdade condicional, que é menos tempo, e vou aplicar para ele. Eu vou pegar a pena em abstrato da lei B, 2 a 4, vou pegar 1/3 para ele ir para a liberdade condicional e vou aplicar. Isso aqui não pode. O nome disso aqui é cotejo. A prática do cotejo, ela é vedada. Ou seja, o juiz tem que pegar as leis e examiná-las de forma separada. Ele não pode pegar o instituto de um, o instituto de outro, juntar, porque ele está criando. Aí ele estaria legislando, né? Invadindo a função típica do legislativo e estaria criando uma nova norma. É vedado. Né? Vejamos o que diz aqui o nosso letra de lei. Tá aí, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Uma lei posterior, uma lei, digamos, nós estamos em 2022, digamos que em 2015 tinha determinada lei dizendo que o furto é de 5 a 10 anos. Em 2022, onde nós estamos agora, a lei de furto foi, uma nova lei foi aprovada, ou seja, lei posterior, e diz que não é mais de 5 a 10, mas de 5 a 8. Então, última forma, eu estou sempre confundindo com o parágrafo primeiro. No caput do artigo, uma lei posterior, ela deixa de considerar a lei anterior como crime. Então tinha o furto, entendeu? Tinha o furto, veio uma nova lei e disse que o furto não é mais crime. É isso que o caput do artigo 2º quer dizer. No parágrafo primeiro, quer dizer que a lei nova, a nova lei posterior, se for mais benéfica, se aplica ao réu, ou seja, retroage, a retroatividade de lei, é a regra, né? E o parágrafo 2º diz que as duas leis, a nova e a anterior, não podem ser vistas de forma conjunta, mas devem ser analisadas de forma separada. Eu não posso pegar uma parte boa de uma, a parte boa da outra e juntar não, porque aí eu estaria criando um novo tipo penal. Eu tenho que analisar as duas separadamente, a que for melhor, eu aplico no caso concreto. Vou passar aqui o slide. Artigo 4º, né? O terceiro eu já falei. Vamos falar da lei excepcional ou temporária. Deixa eu só apagar aqui o quadro, enquanto os senhores dão uma lida aí no... E espero que os senhores tenham entendido o que eu quis dizer. Eu só me confundi aqui quanto ao caput do artigo 2º e os parágrafos, né? Mas a explicação é essa aí. Lei nova, que deixa de considerar crime, ou seja, abolido crimes, e a lei nova mais benéfica, que é o caso do parágrafo 1º. Só isso aqui que eu me confundi um pouco, mas vai dar certo. Então vamos lá, artigo 4º. Lei excepcional temporária. Embora decorrido o período de sua criação ou cessada as circunstâncias que determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Aqui é tranquilo, não tem problema. Vamos lá. Coloca aqui. Lei excepcional. Tá saindo aí? Tá. Lei temporária. A lei excepcional já está dizendo, ela vai ser criada em casos excepcionais. Exemplos: calamidades públicas, uma guerra, como nós estamos falando de direito militar, uma guerra, eu não lembrar esse nome, tive que olhar ali, uma epidemia, ou seja, esse tipo de lei, elas têm data para começar, data de início, ok, a data de início, ok, eu sei a data que ela vai entrar em vigor, mas a data do término, ou seja, da revogação, eu não sei. Porque é quando acabar essa excepcionalidade. Lei temporária. Lei temporária é o seguinte: eu sei quando ela entra em vigor e quando ela acaba. Exemplo de lei temporária. Deixa eu só colocar aqui que é tempo determinado. Para você pegar o bizu. Ou seja, eu sei a data do início e eu sei a data do término. Exemplo de uma lei dessa. Um exemplo de uma lei dessa é a lei da pesca do pirarucu e piracema. Um desses dois peixes.
um período de pesca. Para determinado mês, parece que é 4 meses do ano, não pode pescar aquele peixe. Então, pesca proibida. Aí você vai saber qual é que eu estou falando. Passa direto na televisão aí, mas não estou lembrado não. Determinado tipo de peixe que durante aquele tempo não pode praticar a pesca dele. Outro exemplo, período que a gente está, lei seca. Lei seca é a lei do período eleitoral. É a lei do período eleitoral, que diz que nas 24 horas, se eu não me engano, 24 horas antes da eleição, até, não tenho certeza, mas eu acho que até 12 horas após o resultado das eleições, não pode ser comercializado bebida alcoólica. Aí tem até um fato engraçado. No primeiro turno de serviço, na viatura, a gente passa a ver umas pessoas ingerindo bebida, a gente pensou que era um comércio, né? Aí eu passo, cara, tu não pode beber não, cara. Tu não pode consumir bebida, tu tá comprando aonde? Lei seca, meu patrão. Aí ele disse, não tô andando de moto, rapaz, o sangue subiu. Aí eu disse, macho, eu tive que explicar, né? Que não é o maior calmo do mundo, porque a gente tem que ser profissional. Cara, lei seca é uma lei temporária, que em toda eleição ela já é editada com a data de início, a data de término, onde não pode ser comercializada bebida alcoólica, sob o risco de você ser preso. Aí digamos que eu prendo ele, digamos que ele estava ingerindo bebida, vendendo bebida, e eu prendo ele, a guarnição prende ele. 12 horas após a eleição, ia acabar a lei, não ia? Ela ia ser revogada automaticamente. E aquele cara que foi preso, ele vai responder pelo quê? Ele continua respondendo pela essa lei aqui. É o que nós chamamos de ultratividade de lei, e nesse caso é gravosa, tanto nesta lei como nessa. Se o cara for preso e for responder um processo nessa lei, mesmo a lei terminando, quando chegar lá no processo, essa lei vai ser trazida à tona só para aplicar nele, no gostosão lá que estava bebendo, mas a gente de início, como era aglomeração, assim, numa calçada, pensei que era comercialização, né? Tinha o isopor, tudo, pensei que era comercialização. Então, se a gente prende ele, né, na delegacia, crime eleitoral, ele vai lá ser ouvido, vai ser feito o procedimento, vai ser solto, e posteriormente vai ser instaurado um processo contra ele, né? Pronto. A lei, logicamente, quando o processo for instaurado, a lei vai estar revogada. Mas quando for no curso do processo, essa lei ela retorna para ser aplicada nele. Isso é o caso da lei excepcional e temporária. É isso que quer dizer. Por isso que na sua questão tem que prestar atenção. Na sua questão pode trazer das duas formas. Letra de lei, dizendo que ela retorna, né? Ultratividade, trazer até o nome do instituto. Ou pode dizer que os casos cometidos no período de lei excepcional ou lei temporária só valem durante o seu período. Depois que ela acabar, não responde mais. Aí você vai marcar errado. Porque mesmo ela sendo revogada, ela ainda produz efeitos para aquele que foi preso por ela. Conseguiram entender? Então vamos lá. Esse é o artigo 4º. Expliquei. Artigo 5º. Né? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Ainda que outro seja o resultado. É isso? Isso. Ainda que outro seja o resultado. Deixa eu apagar aqui, vocês ficam lendo aí enquanto eu apago. Artigo 5º, né? Tempo do crime. Coloca aqui no meio fica melhor. Artigo 5º trata do tempo do crime. Antes de mais nada, a gente precisa saber as teorias que existem. Então, existem 3 teorias. Eu tenho até aqui anotado. A teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria da ubiquidade. A teoria da atividade, ela diz que o crime é praticado no momento em que ocorre a ação ou omissão, né? Não importando quando ocorre o resultado. Por exemplo, vou colocar aqui para você pegar o bizu. Das teorias, entendeu? Então, teoria, vou colocar aqui, atividade. Vou dar o exemplo. Esse pincel vermelho está TAM. A atira em B. No dia, mesmo exemplo que eu botei na apostila aí. No dia 10. Digamos que às 10 da manhã, mas não vou botar a hora não, que aqui é irrelevante.
no dia 10. Qual foi o fato? Ele atirou no dia 10. Mas B morre no hospital no dia 12. Qual é o crime? É homicídio. Homicídio, matar alguém. Aí vai ver se qualifica lá nas qualificadoras, né, do 121. Mas em tese, matar alguém. Quando, para a teoria da atividade, essa teoria aqui, quando é o tempo do crime? Quando é que o crime foi cometido? Cometido no dia 10. O resultado, morte, se deu no dia 12. Ó, eu estou falando de formas gerais. No direito, a defesa dele vai dizer assim: não, mas ele não teve intenção de matar. Porque se ele teve intenção de matar, realmente, mesmo que o cara morra um ano depois, o crime foi naquele dia 10. Não, ele teve só fazer um susto, só lesionar. Se ele lesionou todo jeito, a lesão é aqui no dia 10. Mas digamos que não vem ao caso que eu estou falando, é só para questão de prova. A atira em B no dia 10. B vai para o hospital, socorrido, morre no dia 12. O dia do crime, o dia que foi cometido o homicídio, foi dia 10. Esse é o tempo do crime, essa é a teoria da atividade. Existe outra teoria. A teoria do resultado. Para esta teoria, o crime é praticado no momento em que ocorre o resultado. A atirou em B, certo? Tá aqui, ó. Vou colocar só assim, ó. A setinha em B. B falece e dia 10. B falece dia 12. Para a teoria do resultado, já está dizendo, o crime é quando ocorreu o resultado morte. Não foi um homicídio? Então o crime é dia 12. Nessa teoria. E nós temos a teoria da ubiquidade. Teoria da ubiquidade. Que nesta teoria, o crime é praticado tanto no momento em que ocorre a conduta, comissiva ou omissiva, quando ocorre o resultado. Então, mesmo exemplo. A papocou B no dia 10. B desceu as cordas no dia 12. Para essa teoria aqui, o crime, o tempo do crime, tanto foi o dia 10 quanto foi o dia 12, vai depender do delegado lá no inquérito. Se o Código Penal Militar tivesse adotado essa teoria. Para a sua prova e para você saber, o Código Penal Militar, ele adotou para o tempo do crime essa teoria aqui, ó. Então, qual é o tempo do crime? A atividade, é o momento da ação ou da omissão. É o momento que a conduta foi praticada, mesmo que outro momento tenha sido do resultado. Entendeu? No tempo do crime é esse. Aí nós vamos agora para o artigo 6. Deixa eu colocar aqui do... Pô, vou ter que apagar, né? Deixa eu deixar só em cima aqui. Deixar só a parte do coisa, do tempo. Bora lá, bora, simbora. É o artigo 6º. Deixa eu colocar para vocês lerem aí o artigo 6º, menino. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria produzir-se o resultado. Novamente, eu vou trazer para mim, novamente, 3 teorias. Atividade, né? Resultado, ubiquidade. Você vai saber que o Código Penal, ele adotou, o Código Penal Militar, adotou, deixa eu colocar aqui, lugar do crime, para pegar o bizu, para ficar bonitinho, né? Lugar do crime. A teoria adotada, daquelas 3 que eu já tinha digitado aqui, escrevido aqui, foi a teoria da ubiquidade, que vai dizer que o momento do crime, o lugar do crime, foi tanto onde ele deu o tiro quanto o outro morreu. Por exemplo, vou melhorar esse exemplo. A papocou, que naquele mudinho do vídeo, né? A papocou B em Mauriti. Aí B sai voado, tal, morre lá em Braz Santo. Conseguiu sair voado, morre em Braz Santo. O lugar do crime é tanto Mauriti quanto Braz Santo. Isso importa para quem? Isso importa para a competência do foro
competência de qual delegacia vai apurar o fato. Vamos trazer para interestadual. Fulano foi sequestrado no estado do Maranhão e apareceu morto no estado do Piauí. Né? Se fosse pelo Código Penal, era a teoria do resultado, né? Mas pelo Código Militar, tanto o Maranhão como o Piauí é o local competente para apurar esse fato. Isso aqui é para a questão de saber quem é competente de apurar, quem é competente de processar e julgar. Para sua prova, você precisa saber que a teoria adotada pelo CPM foi a teoria da ubiquidade quanto ao lugar do crime. Lugar. Isso aqui é nos crimes omissivos. Comissivos, que é o crime com ação. Nos crimes omissivos, no lugar do crime, ó, você tem que pegar o bizu isso aqui. Nos crimes omissivos, a teoria adotada é a teoria da atividade. Como assim? Deixa eu colocar aqui para você anotar aí. Crimes omissivos. Crime omissivo é aquele que eu devia fazer alguma coisa e não fiz. Por exemplo, o bombeiro, o salva-vidas. Claro, eu estou dando um exemplo comum, mas você tem que trazer para a realidade militar, né? Porque é ruim de exemplo. Mas um bombeiro, ele é investido legalmente de o salvar-vidas, né? O salva-vidas. Ele legalmente tem que ver alguém afogando, ele tem que ir lá salvar. É o dever dele. Ele tem que fazer isso. Aí ele vê o cara se afogando lá no local do crime, lá na praia, lá em Fortaleza. Não fez nada, ficou só olhando. Outra pessoa, digamos, salvou, levou o cara para um outro hospital, deixa eu ver, é Ricão, pegou o helicóptero e levou lá para Paraíba, para João Pessoa. O cara lá faleceu, em consequência lá do afogamento. Como foi um crime omissivo e aquele bombeiro vai responder, ele vai responder, o lugar do crime foi como lá em Fortaleza. É onde ele devia ter praticado a ação e não praticou. É basicamente isso. Para a prova é isso. Eu dei uma esticada dizendo por que isso aqui existe, porque é questão de competência. Mas você deve saber que tempo do crime, atividade. Lugar do crime, ubiquidade. Tem aquele velho bizu. Qual é o bizu? Qual é o bizu, meu filho? Tem bizu. Tá. Esse bizu não é meu não. Já peguei aí até mesmo no manual que eu fico lendo aqui da doutrina, tem esse bizu aí. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Pegou o bizu? É só isso aí, meu patrão. Inciso, artigo 7. É ligeirinho para nós encerrarmos. Inciso 7. Deixa eu ler aqui no VAD. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional ou fora dele, ainda que, nesse caso, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Eu vou ler agora os 3 parágrafos para quando eu for explicar eu não ter que retornar para essa tela. Parágrafo 1º. Para os efeitos da lei penal militar, considera-se como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se encontrem, sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal da autoridade competente, ainda que de propriedade privada. 2. É também aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronave ou navio estrangeiro, desde que em lugar sujeito à administração militar e o crime atenta contra as instituições militares. Parágrafo 3º. Para efeito da aplicação deste código, considera-se navio toda embarcação sob comando militar. Deixa eu apagar aqui, vocês ficam lendo aí de novo. Eu queria que essa aula fosse rápida, mas eu não consigo fazer essa aula em 15 minutos não. Falo demais. Vou ver se na edição eu consigo cortar muito de cagada de pau que eu dei aqui. Então vamos lá, trazer aqui a tela de novo aqui. Eu peguei o bizu ali, como é que eu gravo e fico alternando. Macho, eu apanhei para isso. Mas vamos lá, artigo 7. Artigo 7 vai trazer a territorialidade. O Brasil tem, o CPM adotou 2 princípios de territorialidade. Eu vou escrever aqui. Nós temos a territorialidade temperada e nós temos a extraterritorialidade incondicionada.
O que é que quer dizer isso aqui, de Souza? Vou passar o visual agora. Significa que na territorialidade, a lei penal militar brasileira será aplicada em todo o território nacional. Ou seja, aquele do inciso do parágrafo 1º aqui, dizendo que é território por extensão, não precisava. É como se fosse um pleonasmo. Não precisava. Porque a gente sabe que a lei penal militar brasileira é aplicada em todo o território nacional. Todo o território nacional. Mas tem uma ressalva já já. E a extraterritorialidade é quando a lei penal militar brasileira é aplicada a casos cometidos fora do nosso território. Por que temperada? Viu lá que o Brasil tem assim, sem prejuízo de convenções, tratados ou regras de direito internacional do que o Brasil seja parte. A regra é que a lei penal brasileira, a regra é que a lei penal militar brasileira, ela será aplicada em todo o território nacional quando cometimento de crime militar. Qual é a exceção? A exceção é que se o Brasil for signatário de alguma convenção, tratado ou regra de direito internacional em que ele abra mão dessa prerrogativa. Por exemplo, o Brasil ele é signatário de um tratado internacional onde ele diz que em determinado crime militar, mesmo que cometido no nosso território, não vai ser aplicada a lei penal brasileira, mas determinada lei. Ou seja, o Brasil não vai aplicar a lei penal militar brasileira. Por isso que é temperada, porque tem algumas ressalvas. Ou seja, a regra é que a lei penal militar brasileira é aplicada em todo o território, salvo se o Brasil for signatário de alguma convenção, tratado ou regra de direito internacional em que ele tenha que abrir mão desse caso. E a extraterritorialidade incondicionada é os casos em que a lei penal militar brasileira será aplicada no estrangeiro, independentemente de qualquer coisa. Eu vou dar o exemplo mais claro. A gente viu que teve um sargento que ele foi preso levando droga lá para a Espanha, ou seja, no estrangeiro. Preso, estrangeiro. Aí ele foi preso lá, né? Foi processado e julgado e condenado lá. Eu não tenho certeza, mas parece que foi há 5 anos, eu não tenho certeza. Ele foi condenado pelas leis de lá do estrangeiro há 5 anos. E aí? A lei penal militar brasileira não se aplica a ele não só porque ele foi condenado lá? Negativo. A lei penal militar brasileira se aplica. Ele foi condenado aqui pelo STM, se eu não me engano. Não estou 100%. Esse mesmo sargento foi condenado aqui pela nossa lei a 19 anos de reclusão. Aí eu já ia me perguntar, ei, Souza, e a pessoa pode ser punida 2 vezes pelo mesmo crime? Pode não. Nos inbidem, né? É um brocardo latino que eu não sei pronunciar não. Mas não pode. Mas para isso tem o artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil, pelo mesmo crime, quando diversas a pena, ou nela é computada quando idêntica. O que isso aqui quer dizer? Ele foi condenado lá 5 anos, cumpriu os 5 anos, o sargento foi solto, foi expulso, extraditado para cá, para o Brasil. Quando ele chegar aqui, ele não tem que cumprir mais 19 anos, ele tem que cumprir 19 menos 5 anos, que já cumpriu lá, ou seja, restando uma pena para ele de 14 anos, que ele tem que cumprir. Ou seja, quando as penas são diversas, o que é que acontece? É atenuada. Mas digamos que ele foi condenado lá, eu não vou diminuir a do Brasil não, porque é sacanagem, já que foi merecido. Foi condenado lá a 19 anos, e aqui no Brasil também foi condenado a 19 anos. Quando ele cumprir esses 19 anos lá, esses 19 é computado aqui, ou seja, 19 menos 19, ele não precisa cumprir mais nada. Já cumpriu a pena nos 2 lugares. Porque o no bis e idem, ele seria caracterizado se ele tivesse que cumprir a pena de lá, os 5 anos, chegasse no Brasil, tivesse que começar 19 anos do zero. Aí seria 2 punições pelo mesmo fato. Como os 5 anos de lá subtrai da pena que levou aqui, ele tem que cumprir só o resto. Por isso que ele tá sendo punido, mas ele está cumprindo uma pena só. Não é 2 penas, entendeu o que eu quis dizer? Se ele fosse lá 20 anos lá e 20 anos aqui, pronto. Não precisava puxar 20 anos lá e 20 anos aqui não, totalizando 40 não. Era só 20 anos. É isso que até o artigo 8º quer dizer, e até aqui onde eu vou, né, sobre a aplicação da lei penal brasileira, da lei penal militar brasileira,
Vou tentar fazer mais vídeos rápido para postar de um atrás do outro. E vou deixar também aqui o link para você baixar e resolver algumas questões. Eu não vou resolver essas questões com vocês não, vou deixar para vocês resolverem. Aí qualquer dúvida, os senhores comentam, né? Ou vai lá no Instagram, deixa eu anotar aqui o Instagram do De Souza. O Instagram do De Souza é esse aqui, ó, Michel Simplício 11. Aquele lá, professor De Souza, eu perdi o acesso, não consigo entrar mais nele nem a pau, já tentei, não consigo mais entrar. Então o meu pessoal mesmo, tá lá, deixei aberto, Michel Simplício 11. Qualquer bizu, comenta, manda mensagem lá. Eu demoro a responder, mas eu respondo. Tem lá um monte de mensagem lá, mas eu respondo. E outra, só uma observação. Não sou um pedagogo, nem sou um professor profissional, né? Da aula, aquela aula que você sente gosto de assistir, né? Eu tento só lhe ajudar, de forma grátis, tirando do meu tempo de folga. Minha escala está apertada, mas eu estou fazendo isso aqui, né? Perdi um tempo da peste, mas eu faço com o maior gosto, para você vir para esse concurso passar. Esse tipo de aula aqui é para você que nunca viu nada militar, nunca viu um código, não sabe o que é um parágrafo ou inciso, ou inciso, uma linha, mas vai dar certo. É esse tipo de aula que eu faço só para isso. Não tenho pretensão a nada, e nem sou um dos melhores. Eu estou lá na base, mas só tentar, é uma conversa, entendeu? É uma conversa. Então, compartilha aí, né? Curte e só sucesso.